Ale, o que muito me chamou a atenção quando eu descobri teu canal foi o fato de você fazer sua transição tardia. Eu vou pôr a palavra tardiamente para as pessoas entenderem, porque não existe Sim. tempo. Você pode transitar, fazer a transição o tempo que você quiser. Sim. Mas, digamos, tardiamente em vista do que é hoje. Hoje em dia, meninas transitam muito mais cedo, né? Eu também fui tardia, entre aspas. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a fazer reposição hormonal. Mas... Que? Foi super jovem. Foi, mas eu vejo que as meninas hoje 13, 12, 15. Ah, sim. Aí eu já me achava meio tiazinha. Mas eu sei, 24 é super jovem. E aí, você também. E você tem um processo ainda diferenciado. Você era casada e você teve filhos. Sim, tenho. E Duas aí? filhas. Duas filhas biológicos, são meus, Ah lá, com a minha seus. ex-esposa. Com a sua ex-esposa. Você pode falar um pouquinho, não da sua transição pra cá, mas nesse processo antes. Você se identificava, então, uma pessoa lésbica, bissexual, pra você se relacionar com a mulher não foi um problema pra você? Não, eu me sinto pertencida ao gênero feminino desde a minha infância. Aham. Eu lembro que com 6 anos eu já me sentia menina. Mas eu nunca demonstrei. Ao contrário de muitos casos que eu escuto, né? De mulheres trans que eram meninos e se tornaram moços e adolescentes mais afeminados. No meu caso, não. Eu era um menino que me sentia menina, mas eu construía a minha identidade a partir do gênero masculino, né? Eram depositadas em mim, sobre mim, expectativas de gênero masculino, e eu fui correspondendo a isso, mesmo me sentindo menina. Na adolescência me senti uma adolescente, depois me senti moça, depois me senti mulher. E a minha orientação afetiva sexual, enquanto eu desempenhava o papel de homem, era hétero. Eu tinha atração afetiva por mulheres. E aí conheci a minha esposa, minha ex-esposa agora, a gente casou, a gente ficou 15 anos casadas. Tivemos 2 filhos, um menino e uma menina, agora tá com 6 e 4, respectivamente. Só que isso sempre esteve ali. Mas não tem como não olhar as suas fotos antigas, que você liberou isso na internet. Sim. Não tem como não olhar e ver que você tinha uma leitura masculina. A leitura externa era masculina. E eu não tenho vídeo seu antigo, nem te conheci antes, mas assim, você tinha uma presença também com a leitura masculina. Então essa coisa da feminilidade era muito sua com você mesma. Você não transparecia. Não transparecia. Entendi. Mas eu também não sentia a necessidade de transparecer. Entendi. Porque o Alexandre, ele era um homem autêntico. E é isso que muitas pessoas às vezes perguntam pra mim, como é que você lida com... Como é que é essa sua relação com o seu eu antigo, né? E eu falo que é uma relação muito boa, porque eu, enquanto mulher, Alessandra agora, eu cresci junto do Alexandre, mas sempre de forma oculta. E ele sempre me respeitou, ele sempre percebeu a minha presença, a gente sempre teve uma interação ali. E eu sempre respeitei o tempo dele, e ele sempre me protegeu. Então a gente foi se construindo na vida, e ele foi me protegendo, cuidando de mim, mas sabia que eu estava ali desenvolvendo, aflorando. E eu fui respeitando o tempo dele pra ele seguir, e no momento que ele estivesse pronto, ele chegaria e falar, ó, vamos... Menina, assim, que doida! É que parece até coisa de personalidade dupla, mas não é. É uma coisa assim... Aí eu tô imaginando fragmentado. Assim. Porque o Alexandre, sempre que ele tinha os momentos de intimidade, os momentos que ele tava sós, ele trazia a Alessandra pra fora, né? Mas como que era isso? Em casa, sozinho? Em casa, sozinho. O Alexandre, quando tava em casa sozinho, aí ele se travestia. Mesmo pós-casado? Sim. Aí eu surgia, né? Eu gostava de me vestir, eu gostava de me maquiar. Nunca fiz isso socialmente, fiz isso sempre de forma muito privada, mas sempre esteve ali. Você trabalhava com o que antes, ainda nessa fase? Eu sempre trabalhei com música, né? Eu sou musicista e professora de música. Me formei na faculdade de música, sou maestrina. E sempre exerci essa profissão. O Alexandre sempre deu aula de música, sempre deu aula de idiomas, também tem um contato muito forte com idiomas. Legal. E depois ele só transferiu a vida dele pra mim. Você acha que eu posso cantar? Não, tô brincando. Deixa eu te falar. Aí, menina, eu tava assistindo seus vídeos, eu ficava assim, eu preciso perguntar muita coisa. Mas aí eu fico com medo, porque vai além. Porque
Por exemplo, tem um vídeo seu que me emocionou muito, que foi o da sua redesignação. Me emocionou, ainda se usa o termo redesignação. Redesignação, tá. sim. Aí me emocionou muito, porque eu não passei pelo processo de redesignação, mas eu tive um processo de, eu vou usar o termo luto, apesar de entender que não foi, porque é uma transformação, né? A gente tá aqui ainda. Sim. Mas eu passei um processo de luto quando eu fiz o meu documento. Olha que doida. Eu não passei processo de luto em momento nenhum. Entendi. Mas quando eu fiz o meu documento... Retificou o nome. Quando eu retifiquei o nome, eu fiquei... Você sentiu que teve eu falei, agora... Separou de vez. Porque até então, tava ali. Era uma margarida, mas tava faltando umas folhinhas. E agora, não, amor, virou uma rosona maravilhosa. Sim. E aí aquela... a Mas modesta. é maravilhosa. E aí eu tive um momento de luto. Ao mesmo tempo que eu tive um momento de grande felicidade. Como foi pra você? Porque eu vi o seu vídeo, eu fiquei extremamente emocionada. Você ainda teve a participação da sua mãe. Sim, ela me ajudou. Muito ela, legal ela isso. ficou comigo lá na recuperação. Muito legal isso. A minha família sempre apoiou muito, né? O processo eu não tive esse luto, eu não tenho ainda. Acho que, na verdade, acho que eu não vou ter. O Alexandre, ele tá aqui. Eu sinto ele aqui. E eu gosto da presença, sabe? Porque embora ele tenha crescido e eu sempre fiquei oculta, quando acontece que a Alessandra, eu sempre fui mais forte, sempre percebeu-se entre nós duas que eu era para ser a protagonista da vida. E quando chegou o momento, ele simplesmente só entregou o bastão para mim. Ele falou, agora eu vou Preparei tudo, agora encerro aqui e agora vai você. Só que eu precisei de muita coragem para chegar nesse ponto. Sim. Acho que toda pessoa trans passa por aqueles momentos e fala assim, eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Eu nunca vou fazer o coming out. Eu nunca vou me revelar publicamente como uma pessoa trans. Então, quando chegou o momento em que ele conseguiu reunir toda essa coragem e chegar a um ponto de falar assim, não tem mais volta. Aí eu assumi o protagonismo da vida, vamos dizer assim. Ele é um coadjuvante hoje. Sabe, eu dialogo com ele, assim, comigo mesmo, mas eu não sinto que ele morreu, eu não tenho esse sentimento de luto, eu tenho um sentimento de um carinho muito, muito gigante por ele, e saudade, não de ser ele, de viver através dele, mas eu até falo para as pessoas, eu gostaria muito que o Alexandre ele fosse um amigo externo, uma pessoa que eu pudesse ver, sabe, abraçar e bater um papo, porque eu tenho saudade dele nesse sentido, não saudade de ser ele. Eu não tenho vontade de performar uma pessoa masculina novamente. Eu sou uma pessoa trans binária. Eu me identifico com o gênero feminino apenas. Eu não quero nada do masculino. Eu vou ter que sair daqui pra terapia, né? E olha que você tá falando com uma pessoa trans. Mas deixa eu te falar, porque a parte diferente da sua história é porque você teve uma vivência heteronormativa, vamos pôr assim. Você casou, você tinha uma esposa. Nesse período do casar e ter uma esposa, como que era a sua cabecinha? E daí ter filhos? Isso sempre esteve comigo, né? Era difícil, porque eu ficava pensando, o que eu tô fazendo? Só que ao mesmo tempo eu sempre amei a minha esposa de verdade. Porque pelo tempo que... eu não sei sua idade, mas pelo tempo de vivência, você também foi criada num sistema ainda muito mais machista, patriarcal. Sim, sim. Como todo mundo é até hoje, mas talvez para quem tem 23 anos é um pouquinho mais. O que eu quero dizer é assim, você tinha que ainda lidar com essa. Eu sou defensor da casa, eu sou... Não, mas não nisso, porque eu não era esse tipo de homem. Eu já era uma, bom. Vamos dizer assim... Eu acredito que é pelo fato de eu sempre ter sido uma mulher trans. Na verdade, eu não performava esse masculino machista, sabe? De ser o provedor, de ser a figura de força. Mas não tinha cobrança da esposa, né? Não. A minha esposa também sempre foi muito tranquila, né? Eu era um cara super de boa, super tranquilo. Não vou dizer feminino, porque eu não porque eu me escondia, eu não tinha vontade de ser feminino enquanto eu me expressava socialmente como homem. Mas realmente, o fato de eu ter transicionado com 41 Uau. É diferente, porque eu cresci com os privilégios, né, de um homem branco, hétero e cis. E tudo aquilo. Então, toda a minha vida era cercada de um conforto psicológico, vamos dizer assim. Embora por dentro existia uma tormenta ali, né? Porque eu vivi uma vida que eu não queria viver, mas ao mesmo tempo, o que eu colhia com essa vida era algo que eu tinha desejo. Porque eu queria casar com a minha esposa.
Eu queria ter filhos com ela, mas eu queria ser mulher. E eu não consegui. Só que é complexo, porque não é assim, então eu vou ficar homem pra poder casar. Não era isso. Eu estava ali vivendo aquela vida de forma real, mas existia algo dentro que queria ser mais.